Olá, gente. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês em mais uma videodiscussão aqui do nosso mestrado profissional do ensino de História, programa de pós-graduação em ensino de História aqui da Universidade Federal do Pará, campus universitário de Ananindeua. Hoje nós vamos então partir para uma discussão muito importante que tem como título Currículo de História, Narrativas e Ensino de História. Mas antes da gente entrar nessa importante discussão, eu quero saudar aqui meu colega, professor Francivaldo Nunes, que vai também, mais uma vez, nos acompanhar e densificar a discussão sobre mais uma temática do ensino de História. Tudo bem, professor Francivaldo? Tudo bom? Olá, professor Adilson, é sempre uma satisfação poder nos encontrarmos para fazermos esse debate vinculado ao programa de pós-graduação em ensino de História. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando sempre através dos nossos encontros, dizer da satisfação de participar. Hoje a gente tem mais uma temática fundamental para consolidar a discussão vinculada à teoria do ensino de história, que é uma discussão que perpassa por currículo, por aprendizagem, e eu acredito que hoje nós teremos um momento bastante enriquecedor, né, nesse debate. Bom, o tema de hoje é um tema muito caro, muito importante, e é um tema que é transversal, eu diria, em todas as pesquisas no campo do ensino de história. Tem a ver com o currículo de história, as suas narrativas e as suas conexões com o ensino e aprendizagem de história. Então, todos nós, professores e professoras do ensino básico, seja ele do ensino básico público ou do ensino básico particular, nós partimos do currículo para então começar a pensar as nossas aulas, não é isso? Então, o que é o currículo? O currículo, que é um documento formal que perpassa todo o processo de ensino e aprendizagem de história, e assim como de outras disciplinas escolares, ele é pouquíssimo conhecido e problematizado pelos professores e professoras. Quer dizer, aqui nesta videodiscussão nós queremos mostrar que o currículo de história, ele tem uma história, ele tem uma historicidade. Então, partindo logo para o primeiro slide, repare, o currículo primeiramente, é preciso ficar claro que o currículo é um documento formal. É um documento que é legitimado, construído pelo Estado e no qual, geralmente, o Estado ele vem agregar ali, em forma de listagem, os conteúdos e a programação oficial do curso de História ou da matéria, como se diz muito coloquialmente nas escolas, ou da matéria História a ser ensinada. Então, quem define o que deve ser ensinado, né, é o Estado. Ou melhor, é o grupo, ou são os grupos que ocupam o Estado e especificamente o Ministério da Educação e Cultura, no caso aqui do Brasil. Né? Então, o currículo ele não é um documento neutro. Ele não é um documento que está fora da realidade social ou política. Ele é um documento que expressa a visão de mundo de um grupo que, naquele momento, ocupa o Estado Nacional. Certo? Então, geralmente, os professores e professoras eles olham para o currículo com um olhar um pouco passivo, sem refletir sobre a sua construção ideológica, a sua construção histórica e a sua construção política. Nesse sentido, o currículo ele sempre possui uma natureza prescritiva. Isso é muito importante que fique claro, né? Sendo concebido como um conceito para direcionar e controlar o ensino. No caso, o ensino aí são os professores e professoras. E também controlar a aprendizagem, que remete aos alunos e alunas. Então, o que é a natureza prescritiva? É que toda organização,
desse documento formal chamado currículo, a sua narrativa, os fatos históricos ou processos históricos elencados, tudo vem feito antes de adentrar a sala de aula, antes de ser aplicado no espaço escolar. Então, a lógica ela é muito simples. Então, você tem comissões oficiais formadas pelo Ministério da Educação que acabam ali discutindo estruturalmente o que deve ou não ser ensinado nas escolas de educação pública e de educação particular. Certo? Então, a natureza do currículo ela é prescritiva. Né? Um terceiro ponto importante é que o currículo tem sido construído de acordo com os interesses dos grupos dirigentes do Estado e da sociedade. Isso é muito importante, sobretudo aqui no Brasil. A história do ensino de história no Brasil, ela é exemplar quando ela traz a ideia de que o currículo ela sempre perpassa a visão de mundo de um grupo específico. Né? Então, esse grupo, ele transforma a sua narrativa do passado como uma narrativa única. Geralmente, essa narrativa ela tem servido nos países, né, do Ocidente, assim como o Brasil, para glorificar a nação, para manter uma tradição, para estabilizar a ordem estabelecida, né, ou para manter a hierarquia social. Então, sempre o currículo ele traz uma visão hegemônica que perpassa um grupo específico da sociedade. Então, esse grupo quer tornar nacional uma visão que é grupal, que é local, que é socialmente restrita. O quarto elemento é que o currículo ele tem vínculos hegemônicos com a universidade. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, o currículo ele tem uma relação intrínseca com a formação acadêmica universitária, de corte ilustrado, tecnicista, científica e especializada. Quer dizer, nessas comissões, né, que se formam para poder, então, pensar as diretrizes curriculares para os diferentes níveis de ensino, né? Aí nós temos as diretrizes curriculares nacionais, nós temos os parâmetros curriculares nacionais, os dos anos 1990, nós temos atualmente a Base Nacional Comum Curricular, né, aprovada em 2018, nós temos também diversos parâmetros curriculares de temas transversalizados, né? Então, todos esses currículos, todos esses documentos formais, eles são produto de uma discussão que perpassa a universidade. Então, estudiosos, pesquisadores, né, escritores do campo da educação, eles se reúnem e passam a discutir o currículo de história. Né? Lembrando, o currículo aí sempre é um documento visto associado à lista de conteúdos que deverão ou não ser ensinados na sala de aula, as suas competências e as suas habilidades. Ok? Professor Francivaldo? Eu gostaria de destacar uma questão importante que foi levantada na fala do professor Adilson, que é, primeiro, o currículo, às vezes, ele passa muito despercebido, né, do cotidiano da escola. Né? Às vezes a gente acaba, de alguma maneira, naturalizando o currículo, né? Achando que aquilo é só mais um conjunto de conteúdos que são disponibilizados e, às vezes, o professor enxerga aquilo ali com um elemento facilitador, né, do seu trabalho. Né? Às vezes a gente acha que aquilo vai facilitar a vida da gente, né, no sentido de que ele já está organizando ali a forma como é que os conteúdos, quais são os tipos de conteúdos, a sequência desses conteúdos e, consequentemente, as subdivisões de determinadas temáticas e, obviamente, aquilo que deve ser aprendido pelo aluno. Então,
a gente às vezes naturaliza isso, acha que isso é normal, é natural, né? Quando, na verdade, né, a leitura que nós temos que ter da questão curricular é de que ele é um produto social. E quanto um produto social, ele é um resultado de um conjunto de correlações de força, né, que constroem e organiza esses conteúdos, quer dizer, do ponto de vista da formação do currículo, o currículo é resultado desses embates sociais, dessas lutas sociais, né? Aonde determinados segmentos, nesta correlação de força, ganham, né, essa disputa, ou se torna, aqui para a gente utilizar uma linguagem mais gramsciana disso, né, ele se torna hegemônico, né? Hegemônico no sentido de que aqueles valores que estão ali postos, eles são os valores construídos a partir de uma disputa social, né? No entanto, eles são valores vinculados a determinados grupos da sociedade, né? No entanto, como ele é resultante de uma disputa para a construção de hegemonia, ele não é a pureza de todo o interesse de um determinado grupo, né? Nesse sentido, ele também carrega elementos de grupos que também não são grupos hegemônicos, mas que, de alguma forma, no processo de luta e resistência, conseguiram, né, uma fração, né, daqueles valores que ficassem ali colocados como valores hegemônicos, né? Nesse sentido, o currículo deve ser compreendido ao mesmo tempo como, né, representativo de um segmento da sociedade. No entanto, nós também observamos que no seu interior tem elementos que representam não tão diretamente os valores desse segmento dominante, né? É esta brecha que a gente encontra nessa disputa hegemônica, né, que se constitui no interior do Estado através das suas agências de controle, as suas agências administrativas, é lá que se dá essa disputa, mas também é no parlamento, porque o parlamento é que faz as legislações, mas também não é só no parlamento, né? Está nos movimentos sociais que constroem as lutas, né? E etc. Né? Então, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o currículo ele é um produto social, ele é um produto dessa sociedade, desses embates, então ele guarda fragmentos de determinados segmentos que não são hegemônicos, mas que na luta social forjaram ou colocaram ali alguns dos seus valores. Isso aí é muito importante, né, na discussão que nós estamos fazendo aqui, né, quando a gente trata do currículo de história, né, porque o currículo de história, ele guarda uma especificidade, também foi falado nisso, quer dizer, é um currículo, né, não só porque, né, tem uma história do ponto de vista da sua constituição, mas porque a forma como ele é construído reflete a leitura que a sociedade faz, ou melhor, aquilo que a sociedade quer fazer em relação às suas memórias ou ao seu passado. Então, o currículo reflete uma disputa por como usar o passado. Daí a ideia de uma cultura histórica. Então, o currículo ele não está dissociado de uma cultura histórica, né? Ou ele não está dissociado, né, daquilo que a sociedade quer fazer com o passado, ou o uso que ela pretende fazer do passado, né? Então, nesse sentido, o currículo de história guarda essas especificidades. Voltando mais diretamente para os itens que estavam sendo chamados a atenção, né, no slide da agora há pouco apresentado, né? Veja, nós temos, acompanhando aí o raciocínio que o professor Adilson iniciou, né? Então, veja, você tem aí, né, a ideia de um currículo, né, que tem uma história no sentido de ser promovido mais, de um currículo que tem promovido mais a exclusão social do que a inclusão, mesmo em suas versões mais críticas, reproduz as diferenças e as desigualdades.
Bem, deixa eu só chamar a atenção em relação a isso. Quer dizer, embora, né, a gente tenha uma discussão sobre a importância de um currículo inclusivo, né, o que seria esse currículo inclusivo? É um currículo que dê conta e que construa uma sequência de conteúdos, né, que dê conta da realidade da sociedade e não apenas, né, que exalte a atuação de determinados grupos hegemônicos. Então, é uma história que conte o protagonismo dos diversos agentes que formam a sociedade. Então, é isso que a gente chama de um currículo inclusivo, né? A gente ainda está muito longe de alcançar esse currículo inclusivo, porque, como nós falamos anteriormente, o currículo faz parte de toda essa disputa, né, social. Mas, por outro lado, o currículo em história, como eu falei, ele guarda esse elemento fundamental, que é essa vinculação com a cultura histórica, com aquilo que a sociedade quer fazer, o uso que ela faz do seu passado, né? Por outro, incentiva a um ensino-aprendizagem mecânico, rotineiro e conformado em relação à sociedade e ao tempo presente. Claro que aqui a gente está estabelecendo uma crítica em relação a um currículo mais tradicional, né? Um currículo mais conteudista do ponto de vista da sua conformação, né? Quer dizer, é um currículo que reforça as desigualdades, é um currículo, né, que não protagoniza a atuação de segmentos, né, populares ou grupos marginalizados da sociedade na construção, né, da construção histórica, né? É um currículo que segrega, né, e que exclui, e, consequentemente, é um currículo que, de alguma maneira, atende os interesses de um determinado grupo. Esse currículo tradicional é aquilo que a gente busca superar, né? Nessa luta social, a busca é a gente ter esse currículo que eu chamei anteriormente de um currículo mais inclusivo. No último item, legitima uma narrativa única do passado presente, abstraída, ou melhor, abstrata, e fora das experiências pessoais e sociais, né? Então, esse currículo tradicional, ele, de alguma maneira, coloca essa relação do passado com o presente como uma relação mecânica, né? Não uma relação reflexiva. É como se o presente, ou melhor, é como se o passado se apresentasse para o presente de forma estatizada, né? Não como algo que é percebido a partir de demandas que o próprio presente cobra do ponto de vista do melhor esclarecimento sobre o processo histórico, até para que se entenda, né, como nós chegamos a um determinado estágio social, ou por que nós chegamos a uma determinada conformação do tempo presente. Então, essa busca ao passado é uma busca ao passado mais marcada por algo muito estático. Daí o currículo se constituir como um currículo mais, que nós diríamos, mais decorativo, né? Um currículo mais só de datas e nome e fatos, né? Não é um conteúdo móvel do ponto de vista dos usos que se pode estabelecer dele. Por outro lado, voltando ao slide, a gente observa também no último item, né, que há aí a chamativa de atenção para três questões, para duas outras questões importantes. Ele se torna extremamente abstrato, né? Por que ele se torna abstrato? Porque ele foge da realidade das pessoas. Quer dizer, é um passado que é recuperado de forma mecânica, né, e estático. Consequentemente, ele é abstrato porque ele, de alguma maneira, está fora dessa demanda social, da realidade das pessoas, né, das questões sociais do tempo presente, né? Então, veja que você tem aí esse currículo caracterizado por uma perspectiva mais tradicional. Professor Adilson. Eu, particularmente, quando a gente começou a planejar essa aula,
a gente sempre tem que partir do pressuposto, e aí o currículo aqui é um objeto de pesquisa, precisa ser um objeto de pesquisa, nós sempre temos que partir do pressuposto de que não é bom naturalizar esse documento, né? Primeiro, acho que são dois problemas, sabe, professor Francisco, que eu vejo. O primeiro problema são os professores ser bastante passivos diante do currículo. Quer dizer, o currículo não é objeto de reflexão dos professores, mas sim é uma simples lista de conteúdos, né? Então, a gente precisa partir do pressuposto de que isso tem um custo, né? O autor, um dos autores que são âncoras de hoje da nossa discussão, que é o Ivor Goodson, né? Nós estamos aqui nos baseando no texto dele, chamado Currículo, Narrativa e Futuro Social. O Ivor Goodson, ele chama esse fenômeno de custos de cumplicidade. Quer dizer, o que é isso, né? É o professor que, ele quando entra na escola e vai iniciar o ano letivo, ele recebe o currículo e não faz uma reflexão sobre o currículo. É como se o currículo estivesse numa dimensão supranatural, né? Não, o currículo, como bem falou o professor Francevaldo, ele expressa a visão de mundo de quem o formulou. E de quem formulou? São grupos que têm interesses e que querem fazer ali o controle e a normatização do que deve ser aprendido e do que deve ser ensinado. Obviamente que esses grupos, eles são especializados. Eles são um grupo de historiadores. Gente, historiadores, historiadoras, não são neutros, nunca foram, né? Na realidade, o que se quer é ajustar o currículo para que ele possa, então, expressar a narrativa do tempo que melhor represente os interesses desse grupo, né? Então, com isso, nós temos que deslocar o currículo desse lugar natural, naturalizado, né? Dogmático, para então começarmos a entendê-lo e problematizá-lo. Aí sim, nós teremos aí vastos elementos de pesquisa, né? Então, o currículo, ele tem uma vinculação direta com grupos, tem uma vinculação direta com estados, tem uma vinculação direta com, por exemplo, materiais didáticos, né? Então, quando se estabelece o currículo, repare que as editoras, logo elas se mobilizam para produzir o livro didático, para produzir os vídeos didáticos, para produzir, né, os materiais que vão entrar no ensino público. E esses materiais geram, né, custos de bilhões de reais para o Estado. Então, interesses não são somente interesses narrativos, interesses, né, simbólicos do Estado. Não, existe aí mesmo interesses bastante materiais envolvidos. Então, tudo isso nós temos que pensar quando nós nos preparamos como professores e professoras diante do futuro, né? Especialmente na Base Nacional Comum Curricular, que é o último documento oficial publicado para normatizar os currículos, né? Traz competências, traz habilidades, e vem sofrendo críticas, né? Especialmente na área de história. Não é isso? Porque competência e habilidade expressa aí uma visão, uma narrativa e objetivos bastante liberais, né? Liberais de uma sociedade liberal, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos desnaturalizar o currículo, enxergar as suas múltiplas nuances sociais e políticas. Aí sim, o currículo começa, então, a ser interessante. Ele começa a fazer sentido sociológico e histórico, não é? Que é o que está aí no segundo slide, né? A gente vai tratar aqui dos dilemas e das perspectivas de pesquisa com o currículo de história, né? Então, Adilson. Oi. Não, eu só gostaria de destacar essa questão sobre a desnaturalização do currículo, porque ela vai levar, ao mesmo tempo, para essa reflexão do professor, do ponto de vista, né, de como isso se deu, quer dizer, o processo de construção desse currículo. Então isso vai levar ele a refletir sobre as correlações de força estabelecidas em torno da sua construção, os interesses, os valores que perpassam
né? Isso vai lhe dar, inclusive, uma ideia, né, de como preparar uma aula, né, de forma a apresentar ao aluno todas essas nuances, porque é muito importante que seja compartilhado com o discente esse processo, para que ele também não naturalize o conteúdo, para que ele perceba que o conteúdo que ele está entrando em contato, ele perpassou esse processo, né, de disputa política, mas mais do que isso, né, ele também sofreu, né, nisso tudo, uma interpretação e, ao mesmo tempo, uma mediação do professor, à medida em que o professor também vai, né, vai fundamentar a sua aula, né, a partir do conteúdo, mas também explicando ao aluno esse processo todo. Então, é muito importante também que nós possamos compartilhar essa questão, né, do processo formativo do currículo com os alunos. Sim, sem dúvida nenhuma. Aquilo já tinha entrado já no slide, no atual slide, né? Quer dizer, quando a gente desnaturaliza o currículo, né, vendo-o como produto de uma sociedade em disputa, aí nós podemos aí discutir os dilemas e as perspectivas de pesquisa com o currículo de história, né? Então, o Ivor Goodson e o Christian Laville, que é o historiador canadense, né, que também está sendo âncora da nossa discussão de hoje, né, com o texto A Guerra das Narrativas, Debates e Ilusões em Torno do Ensino de História, o Christian Laville e o Ivor Goodson, eles partem de uma questão muito importante que os pesquisadores e pesquisadoras que quiserem investir, né, suas análises na relação currículo-ensino de história, ou currículo e aprendizagem histórica, currículo e materiais didáticos de história, né, currículo e legislação brasileira, ou legislação educacional, eles têm que, primeiramente, tomar em consideração a atual discrepância entre os currículos brasileiros e o processo veloz, né, e mutante da globalização e da democratização das relações sociais. Então, aí há uma discussão muito forte no campo do ensino de história no Brasil, né, que é a passagem ali do regime militar para a democracia brasileira nos anos de 1980, início dos anos 1990. Né? Então, até 1997, nós temos uma mobilização muito forte da área da história para, então, definir o currículo da disciplina que voltou a ser obrigatória na educação básica, a disciplina História. Então, aí, havia todo um processo de tentar, digamos, purgar o que o Kazumi Munakata chamou de o entulho autoritário, né? Quer dizer, aquela ideia, aquele currículo de história voltado para a glorificação do Estado, para o civismo homogeneizador do cidadão, para uma ideia passiva diante da sociedade, né? Um currículo voltado somente para o caráter mais político-institucional, né? Englobado pela ciência ou pela antiga disciplina estudos sociais. Então, ali nós temos um processo no Brasil que é bastante específico. A redemocratização trouxe, como bem falou o professor Francevaldo, uma série de perspectivas de futuro de grupos que não eram contemplados durante o regime civil-militar. Então, o currículo de história teve que se abrir a outras perspectivas e a outras narrativas do presente e do passado. Não é? No segundo ponto, nós temos a globalização. Quer dizer, no final dos anos 1990, nós temos um mundo globalizado, já com os meios de comunicação de massa como protagonistas dessa globalização, e nós temos aí um contexto no qual o Zygmunt Bauman, o famoso sociólogo, né, que vem defendendo a ideia da pós-modernidade, ele chamou de idade líquido-moderna, né? Quer dizer, uma fluidez nas relações,
a dificuldade de construir identidades, né? A aldeia global sufocando os lugares, as comunidades e as identidades locais. Então, nós temos também um fenômeno planetário, que é a globalização, que vem, enquanto cultura, diluir os elementos de uma cultura nacional ou de culturas locais, de culturas regionais. E, ao mesmo tempo, nós temos a entrada no cenário público e no cenário político, intelectual, de grupos que antes não eram contemplados, que agora querem ver os seus direitos garantidos e as suas narrativas também incluídas na narrativa da nação. Né? Então, aí nós temos, né, uma série de temas que passam a ser discutidos no currículo e passam a ser incluídos no currículo, ou no currículo formal de história, ou em currículos de temas transversais. Então, nós temos, por exemplo, a tecnologia, entra já como elemento o objetivo do currículo de história. Nós temos a questão das identidades, né, para tentar combater essa dispersão identitária. Nós temos uma discussão forte sobre a desigualdade e a exclusão social, né, sobretudo nos parâmetros curriculares nacionais, né, de história para o ensino fundamental e para o ensino médio, né, que a Base Nacional Comum Curricular acabou mantendo agora em 2017, 2018. Né? Nós temos também um currículo que busca discutir a desregulamentação do trabalho, né? Quer dizer, os direitos dos trabalhadores, a vida dos trabalhadores, a dimensão cultural, política, social dos trabalhadores, o que remete a uma forte inserção da história social no currículo escolar de história. Nós temos também a entrada do colonialismo, né? Quer dizer, nós temos que ser críticos a essa narrativa mais colonialista, né, do currículo, quer dizer, ela se expressa ali na hegemonia branca, masculina e europeia, perpassa ali uma narrativa na qual a história brasileira ela é sempre marcada pelos elementos políticos e institucionais, né? Quer dizer, o Brasil, colônia, império, república. Também temos uma demanda forte pela igualdade de direitos no currículo, temas como o racismo, né, com as questões étnico-raciais, os gêneros e as sexualidades também entram nessa nova discussão de um currículo democrático. Quer dizer, nós estamos num Estado democrático, mas em que medida o currículo ele tem que mostrar, expressar essa democracia? Então, é a partir desses diversos grupos, desse pluralismo social, desse pluralismo político que nós vivemos na realidade e também tem que ser contemplado no currículo em forma de diferentes narrativas. Né? Um outro elemento importante que essa discussão do currículo trouxe, né, para a pesquisa é a complexidade dos elementos cognitivos e as realidades concretas dos aprendizes e das aprendizes. Quer dizer, trabalhar com o currículo, né, criticamente na sala de aula é atrelá-lo à aprendizagem histórica desses aprendizes, né? E também transformar o currículo num elemento que possa promover a orientação para a vida prática, para a praxis social, para a mudança daquelas situações ou identidades não razoáveis que perpassam a sociedade. Quer dizer, o pesquisador ou a pesquisadora que busca, né, centrar foco no currículo, ele tem que contextualizar bem, no caso brasileiro, o currículo dentro dessas duas importantes conjunturas, a globalização e a redemocratização. Então, nesse sentido, é fundamental que o currículo e as pesquisas em torno do currículo, elas dialoguem com a sala de aula, com os processos de ensino, com os processos de aprendizagem, com as políticas públicas de elaboração e difusão de livros didáticos, de materiais didáticos e também materiais audiovisuais didáticos, canais educativos de internet, né? Canais televisivos de internet. Não esqueçamos que nós temos uma TV educativa pública no Brasil, né? Que é a TV Escola, que é a TV Brasil.
também são TVs educativas públicas. Então, nesse sentido, também cumprem ali, né, um papel que sempre parte do currículo. Olha só a importância do currículo nos processos de ensino e aprendizagem de história. Muito forte. Né? Professor Francivaldo? Eu gostaria de destacar, e aí seguindo essa linha de raciocínio, essa relação entre Estado e currículo. Né? Quer dizer, se por um lado você tinha a construção de um currículo muito baseado, né, na atuação do Estado, quer dizer, durante o regime militar, você tem aí um conjunto de conteúdos vinculados a uma história política, mas uma história política muito do Estado, das ações do Estado, né? Ações muito de uma história política voltada para o engrandecimento, né, das ações dos governos militares, principalmente no âmbito da economia. Esse era um caminho, e a outra era uma história muito voltada, uma história escolar muito voltada para a formação, né, de indivíduos, né, muito patriotas do ponto de vista da obediência às leis, às regras, né, ao civismo e etc. No entanto, por trás disso tudo, tinha aí o interesse do Estado, né, pautando toda essa discussão curricular, né? A década de 80, ela é uma década muito importante, porque ela é uma década de luta em torno do processo de redemocratização, e no bojo disso tudo você tem aí um conjunto de forças políticas, movimentos sociais, né, que não apenas lutam pela democracia, pela instituição da democracia enquanto regime político, mas também de toda uma mudança, né, de valores, principalmente desses valores do ponto de vista da própria escola, o papel da escola e o papel da história, né, para essas populações. Então, nesse sentido, você tem aí uma mudança na configuração do currículo, né, um currículo agora que reivindica-se um currículo, pelo menos essa é a ideia, reivindicar um currículo que nós poderíamos chamar de um currículo contra-hegemônico, e o slide ajudaria um pouco nós caminharmos nesse sentido, né? Então, nós teríamos aí a necessidade de uma narrativa contra-hegemônica. O que seria essa narrativa contra-hegemônica? Quer dizer, uma narrativa que envolvesse esses movimentos que participaram dessa luta pela redemocratização. E aí a gente passa a ter um currículo reivindicado, né, pelas populações indígenas, pelas populações quilombolas, né, pelo movimento negro, né, pelas associações, né, de trabalhadores, pelos sindicatos, né. Então, a história do sindicato, a história da luta operária, a história dos trabalhadores rurais, né? Esses movimentos começam, então, a cobrar um currículo onde essas questões elas apareçam, né? Então, o que você tem aí nesse momento? Você tem um momento de uma reformulação, ou pelo menos do ponto de vista de uma intencionalidade, de uma transformação nessa questão do currículo, fazendo com que ele se constitua num currículo mais inclusivo do ponto de vista desses grupos, popularmente chamados de minorias, mas quando a gente vê o quantitativo, são populações bastante significativas. O outro item, também seguindo esta linha de raciocínio, né, a partir do slide, é de que há uma necessidade de promover a construção de conhecimentos e identidades históricas razoáveis com a sociedade democrática e o tempo presente, quer dizer, essa questão da consciência histórica. O que seria esse promover a construção de um conhecimento e identidades históricas razoáveis? Né? É que, de fato, expressasse para o conjunto da sociedade uma história dos acontecimentos sem mascará-los ou sem disfarçá-los, né? Ou torná-los de forma nebulosa. Né? A ideia era a história apresentar os acontecimentos da forma como eles se deram e não omitir esses acontecimentos, né? E exaltar outros acontecimentos que engrandeciam o Estado
né, e encobrir elementos que tornavam esse Estado, por exemplo, um Estado violento, autoritário e etc. Então, isso é que nós chamaríamos de um conhecimento razoável. Por outro lado, você tem aí uma sociedade que cobra, né, esses elementos democráticos. Então, é muito importante, do ponto de vista do currículo em História, que os conteúdos que perpassassem os movimentos, as organizações, as lutas dos trabalhadores, eles aparecessem também. Né? Porque isto se constitui um elemento, né, dos movimentos democráticos, ou de uma sociedade democrática. Por outro, o currículo em História deveria também trabalhar com a ideia dessa sociedade democrática do ponto de vista daquilo que se buscaria não só consolidar, mas permanecer. Quer dizer, uma sociedade que não mais experimentasse elementos vinculados ou experiências vinculadas a regimes autoritários ditatoriais. Então, a democracia se constitui nesse processo, né, como um elemento, né, para ser discutido, mas também para ser mantido. E, nesse sentido, o currículo se constituía como um elemento fundamental. E, por último, também seguindo aí a distribuição do slide, nós chamaríamos atenção para o último elemento, que é participar do debate público sobre a questão do relativismo, a pós-verdade e o revisionismo histórico e a sua progressiva inserção no espaço escolar. Esse que é um tema extremamente atual e complexo. Quer dizer, debater essa discussão do ponto de vista do relativismo, né, é nós recuperarmos um pouco esse momento da década de 80, né? No entanto, se cobrava naquele momento um revisionismo do ponto de vista de que a história deveria expressar, né, elementos e fatos das minorias que foram encobertas ou retiradas desse currículo, né? Então, isso era um movimento que se cobrava naquele momento, né? E isso ocorreu ao longo dos anos, ao longo da década de 80, a própria, como o professor Adilson citou, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela assegura o ensino de história vinculado a um compromisso social, de defesa da democracia, né? de expressão dos eventos que promovam essas relações sociais. Então, a história ela ganha esse espaço importante dentro da LDB e um espaço no sentido de fortalecer esses eventos vinculados à democracia. No entanto, hoje a gente... Pois não? Não, é só um ponto aqui que não podemos deixar de mencionar, né? Que pelo menos duas narrativas contra-hegemônicas tiveram que entrar no currículo de História por força de decretos-leis, né? É o caso, por exemplo, da Lei 10.639/2003, né, que obrigou as escolas públicas e privadas a abordar a história da África, a história dos negros, não somente a história, mas também a literatura e as artes, né, que fizesse alusão aos negros como construtores da nossa nação, e também a Lei 11.645/2008, que também seriam aí os indígenas, né? Então, são duas narrativas que entram no currículo para densificar essa ideia de que o Brasil não foi só formado pelos europeus e brancos, né? Houve uma formação múltipla aí que a historiografia já contemplava, mas que não estava ainda presente no ensino, na aprendizagem de história. Correto, uma boa lembrança, é isso mesmo. Quer dizer, e não é só uma obrigatoriedade do ponto de vista do cumprimento, né, desses conteúdos, mas a forma como você vai trabalhar esses conteúdos, eu acho que isso também é muito importante. Quer dizer, não é só você trabalhar o protagonismo dessas populações indígenas, negras, quilombolas, africanas, né, ou descendentes de africanos que construíram a nacionalidade brasileira, mas a forma como você vai trabalhar isso com os alunos, né? Então, de fato, foi muito importante esse processo de implementação dessa legislação, né? Porque ela acabou obrigando, do ponto de vista do currículo, mas também do ponto de vista do material didático, alguns materiais didáticos tiveram que ser revistos, quer dizer,
Então, isso foi muito importante nesse processo de luta pela inclusão dessa narrativa contra-hegemônica, né, mas também da inclusão dessas populações ou dessas minorias no ensino de história. De fato, uma boa lembrança. Só para densificar mais a discussão, professor, eu penso que um elemento central também, hoje, da pesquisa em torno do currículo de história e suas conexões com o ensino de história, tem a ver com, cada vez mais, a maior necessidade dos professores e professoras de história, especificamente, se posicionarem no debate público, né? Então, nós temos aí um contexto, né, mundial, mas no Brasil hoje está muito forte, que é o contexto de uma entrada muito forte do relativismo e das narrativas relativistas, as narrativas de pós-verdade e o revisionismo histórico dentro das escolas. Sobre isso, nós trouxemos aqui um vídeo para reflexão. É um vídeo do filósofo italiano Domenico Losurdo. Vamos ver esse vídeo? The history of colonialism is, of course, the history even of genocide. The historical revisionism, of course, is the attempt to minimize the horror of the colonial tradition. The most radical between the revisionists try even to rehabilitate or to celebrate the colonial tradition. The colonial tradition is the tradition of the civilization, of the diffusion of the civilization. But the less radical revisionists try to minimize the horror of the colonial tradition. Why is this attempt without historical foundation? The history of colonialism is, of course, the history even of genocide. If we consider the American tradition, I have spoken of enslavement of the blacks, I have spoken of the extermination of the redskins, but if we consider, for instance, the subjugation of the Philippines after the war against Spain, I quote in my book American historians, and they remember how cruel was the suppression, then independentist movement in the Philippines by the American military, by the American military. For instance, is a quotation, I repeat, from an American history. For instance, some American generals gave the order to kill every male with the age then more than 10 years. I repeat, when a male in the Philippines during the Revolution for Independence, a male with 10 years or more, the military had the right to kill all these male. They were potentially partisans, they were potentially revolutionary, they were potentially terrorists. And they were to be killed. That is the history of the colonial tradition. But the most important point is another. How can we rehabilitate and minimize the colonial tradition if we will criticize and condemn the Third Reich? The Third Reich was and wished to be the continuation of the colonial tradition. Now we have so many books, not only the books of Losurdo, but we have so many books that say the war of Hitler against the Soviet Union, against Soviet Russia, was the greatest colonial war in world history. The greatest colonial war in world history. That is now a thesis that is widespread. And that is, we cannot minimize the colonial tradition, because this colonial tradition has found its
conclusion, its accomplishment, its apex in the Third Reich and in the Japanese imperialism. The Japanese imperialism has tried to enslave the Chinese people. The Japanese imperialism has even made the vivisection with the Chinese people. That is, the humanization was radical. And I quote in this case the British-American historian by the name Niall Ferguson. He writes without emotion that Japan wished to imitate the Western in every aspect, in the fashion, but also in the colonization and even in this terrible aspect of colonialism I have already quoted. Bom, como vocês acabaram de ver aí na importante fala analítica do filósofo Domenico Losurdo, que é um filósofo italiano falecido em 2018, né? E que essa fala ela faz parte de um lançamento de um livro muito importante, né, que fica aqui como referência, que é o livro Guerra e Revolução, O Mundo um Século Após Outubro de 1917, que foi lançado pela Boa Tempo, pela editora Boa Tempo, em 2017. Então, nessa fala, repare como o Domenico Losurdo ele chama atenção para elementos sutis da narrativa revisionista, né, que hoje no Brasil está muito ligada, né, a um grupo lá do Rio Grande do Sul chamado Brasil Paralelo, né? Então, repare, a narrativa revisionista ela tem como ela parte da tentativa de minimizar, olha só, minimizar o horror da tradição colonial. Então, isso é muito forte, né? Então, realmente, quando os revisionistas buscam, por exemplo, contar a história brasileira, sempre há aí um processo de suavizar, né, o genocídio, por exemplo, dos indígenas, o genocídio dos africanos e dos negros no Brasil e, por que não dizer, o atual genocídio negro indígena agora no tempo presente, né? Então nós temos aí um elemento central, que é minimizar, suavizar, reduzir a importância. O segundo elemento do revisionismo histórico, que o Losurdo chama a atenção, é para a reabilitação. A tentativa de reabilitar e celebrar a tradição colonial. Então, reparem, né? Quer dizer, não bastasse suavizar a narrativa, né, da dominação colonial, eles também querem agora celebrar essa dominação colonial. E aí vem a celebração ou a suavização, que são fenômenos da mesma narrativa, por exemplo, em relação a processos traumáticos da história brasileira, como, por exemplo, o golpe militar de 1964. Então, nós temos aí um tema que é espinhoso, que hoje volta com toda a força dentro de uma conjuntura revisionista histórica no Brasil, né? E aí muitos professores estão tendo que lidar com esse tipo de narrativa na sala de aula, né? Então, o Losurdo chama atenção para esses dois elementos centrais, né, do discurso revisionista: suavizar e reabilitar. Não é isso? Quer dizer, trazer de volta uma narrativa contrária, né, à narrativa estabelecida, com base em fontes, em documentos, em análises complexas, né? E tentar ali trazer, digamos, um processo de suavização e reabilitação linguística. Quer dizer, vamos usar outras expressões que possam, então, ali redirecionar a narrativa para uma reabilitação ou para uma tentativa de suavização. Então, nesse sentido, nós tivemos aqui em Belém, professor Francivaldo, né, aqui no estado do Pará, mas aqui em Ananindeua, especificamente, não em Belém, um fato muito interessante, né, que aconteceu em 2019, né, que eu coloquei aí no próximo slide, né, que é quando uma conhecida escola particular, aqui de ensino básico do município de Ananindeua,
anunciou aí a exibição de um documentário, né, produzido pelo Grupo Brasil Paralelo, aqui num shopping conhecido do município, né, em que esse documentário visava ali reabilitar, né, a narrativa sobre o regime civil-militar brasileiro, né. Então, isso gerou uma grande polêmica, né, foi bastante comentado nas redes sociais, foi noticiado pela imprensa, né, vocês podem ver aí nos slides, né, por exemplo, 2 destaques aí, né, a esse fato histórico, que gerou muita polêmica, né? Inclusive, os próprios pais e mães dos alunos, alguns pais e mães dos alunos, até tiraram, né, os seus filhos dessa escola, e outros ameaçaram tirar. Então, o bafafá foi grande nas redes sociais, como mostra, por exemplo, o próximo slide, né? A própria escola, ela teve que veicular nas redes sociais uma nota oficial dizendo que a exibição, né, desse filme, desse documentário que está disponível no YouTube, de produção do Brasil Paralelo, que é uma produtora gaúcha, né, que não foi intenção da escola agredir ou ferir uma narrativa histórica que amenizasse ou suavizasse, por exemplo, a ideia das torturas e das mortes, né, da censura e da violência do regime militar. Então, isso aí foi amplamente publicado, ninguém aqui está inventando nada, vamos logo começar com essa ponderação, né, professor? Quer dizer, não é aqui, nós estamos trabalhando aqui com pós-verdade, nós estamos trabalhando aqui com registros, estão aí os registros, né? Então, a nota da escola, né, se redimindo, né, pedindo desculpas pela veiculação do filme no espaço do shopping aqui de Ananindeua, né? E aqui na segunda imagem da direita nós temos aí uma discussão que foi acirrada em torno desse caso de 2019. Né? Quer dizer, aí os pais de alunos, os professores de história, as professoras tiveram que discutir publicamente, né, que não se tratava aí de suavizar, né, de reabilitar o golpe e todo o cenário de violência, perseguição, torturas e mortes durante o período do regime civil e militar brasileiro. Né? Quer dizer, eles tiveram que se posicionar. Primeiramente, por quê? Porque essa narrativa ela estava fora do currículo. Repare como os professores, mesmo, né, quando não estão ali pensando diretamente, criticamente o currículo, eles percebem quando uma tentativa de revisionismo fere o currículo. Quer dizer, o currículo é democrático, ele traz várias narrativas e não cabe, nesse momento, ainda mais sem evidências, somente baseado no discurso, na linguagem, não cabe relativizar um período que já foi amplamente discutido, continua a ser amplamente discutido, pesquisado, comprovado em forma de teses, de doutorado, dissertações de mestrado, né? E que traz aí uma realidade que grupos como esse Grupo Brasil Paralelo, né, vem tentando revisitar, construir uma outra narrativa. Só que essa narrativa ela não é uma narrativa ancorada no método histórico. Quer dizer, não é ancorada em fontes, em registros, em análises, né, dessas fontes, desses registros. Então, esse é um caso que aconteceu aqui no município de Ananindeua, muito próximo de nós, né? Todos ficaram sabendo, né? E que acabou aí, professor Francivaldo, trazendo esse tema do revisionismo histórico que tem a ver diretamente com essa ideia de que o revisionismo histórico ela tem um objetivo de criar uma narrativa para certos grupos de consumidores, né? Fomentar um mercado de ideias no qual o discurso histórico, o discurso da ciência histórica é mais um discurso dentre tantos outros. Né? Então, esse elemento do mercado de ideias, já bastante discutido por vários autores da filosofia, ele é o elemento central que fundamenta o revisionismo histórico. Professor Francivaldo?
Sobre... Acho que tem duas questões aí que caminham juntas, mas que é bom a gente fazer a devida separação. Primeiro é essa questão do relativismo, né? E nós, historiadores, temos responsabilidade muito sobre isso, né? Quando começou-se a abrir mão de se destacar do ponto de vista dos nossos trabalhos científicos, todo o nosso rigor metodológico. Porque não se faz história de qualquer jeito, não se conta história de qualquer jeito. Essa história, né, baseada no método científico, ela tem todo um rigor, ela tem todo um critério documental, de registro, de manuseio da documentação. Então a pessoa não pode fazer de qualquer maneira, né? No entanto, como nós queríamos um pouco fugir até da percepção positivista de história, né, a gente acabava tentando, ou quando não explicando da forma como deveria se explicar o nosso método, a forma como nós fazemos história. E isso acabou, de alguma maneira, criando brechas para essa coisa do relativismo, né, de que tudo pode ser relativizado. E não é assim. Não é assim. Os acontecimentos históricos eles não podem ser relativizados. Você pode construir uma revisão, porque a revisão historiográfica faz parte, é uma das atribuições do historiador. Quando nós construímos um trabalho histórico, nós fazemos uma revisão historiográfica, porque nós precisamos ler outros autores que discutiram sobre a temática, né, para ver o que eles disseram sobre a temática, o que eles estão, né, apontando, né, quais foram os resultados que eles alcançaram, né, das suas pesquisas, a partir, né, das suas referências de documentação. Então, nós fazemos essa revisão, né? Isso aí é importante, faz parte é uma das nossas atribuições, né, de fazer essa revisão. E aí nós, dentro desse debate historiográfico, nós nos posicionamos. Porque, às vezes, a nossa pesquisa, ela legitima outros trabalhos que já foram feitos. Mas, às vezes, também, a nossa pesquisa, ela inclui novos elementos que, por conta das pesquisas estarem circunscritas a uma determinada temporalidade, a um número, a um certo tipo e quantitativo de documento, pode ser que determinadas reflexões elas não sejam feitas. E quando você faz esse debate historiográfico, revisando esta literatura produzida sobre um determinado assunto, você pode observar que você avançou em algumas análises, e aí você aponta esse avanço nas suas pesquisas, né? Ou você diz, olha, não consegui chegar mais do que já se identificou. Então, é uma pesquisa para legitimar o que já se diz. Ou você pode ter uma pesquisa para incluir novos elementos, tá? Então, é assim que a coisa funciona. Essa ideia, que é uma ideia errada do revisionismo, o que está se fazendo não é revisionismo, né? É invencionismo, é diferente. E dentre essa ideia do invencionismo, se constrói o negacionismo. E acompanha-se o negacionismo. Porque, no fundo, o que se quer? Se constroem narrativas inventivas para relativizar determinados eventos. Como, por exemplo, a escravidão. Dizer que a escravidão não foi tão severa assim. Mas qual é a documentação que você está apresentando de diferente, de nova, que comprova isso? Não existe. Ou quando você diz que a colonização europeia nas Américas foi extremamente violenta, que dizimou milhares das populações nativas, e aí você constrói uma revisão, uma ideia de uma invenção de que não foi dessa maneira, mas não foi dessa maneira baseado em que você está dizendo? Qual é a documentação? Qual é a legitimidade? Qual é o método científico em que você está construindo esta outra narrativa? Porque se não for desta maneira, não é história.
Porque a história, ela requer este método, ela requer esse uso documental, ela requer uma análise documental. E análise documental não é contar o que está na fonte. A gente sabe que a análise documental é você circunscrever a fonte, né, a partir da sua temporalidade, identificando os agentes produtores, as intencionalidades ou não sobre essa documentação, os interesses que estão por trás dessa documentação. Esse é o exercício, é o ofício do historiador. É o ofício do historiador. Fora disso, pode ter outro nome que você queira dar, mas não é história, né? Então, eu acho que a gente precisa demarcar essas questões, porque senão a gente vai acabar achando que tudo que se fala sobre o passado é história. Né? E, professor, se não é história, é complicado estar na escola, né? Esse conhecimento. É complicado. Principalmente se ele estiver ocupando a estrutura curricular ou o ponto curricular, né, da disciplina de história. Ele pode até aparecer na escola como um elemento crítico para não se fazer história. Não se faz história assim. Essa é uma forma de não se fazer história. Ou ele pode aparecer na escola como elemento para se estabelecer críticas em relação à construção narrativa sobre um determinado acontecimento. Então, a leitura que se faz sobre um acontecimento, do ponto de vista da história, é uma leitura rigorosa, é uma leitura científica, é uma leitura com método, né? Trabalhando com conceitos, com categorias de análise. Não é um contar, não é uma invenção, ou não é uma inventice das coisas, né? Então, essa ideia, mas a gente sabe qual é o interesse político dessa coisa do uso inadequado do revisionismo, né? A intenção é justamente tentar, né, mascarar a realidade, né? E aí, mais do que nunca, nós, para combatermos esse tipo, né, de relativismo e de revisionismo, né, às avessas, nós precisamos nos apegar ainda mais à ideia de verdade, embora a gente não consiga chegar à expressão plena dela, mas nós chegamos pelo menos a evidências de verdade. Isso é muito. Porque, embora nós não possamos contar os acontecimentos do passado da forma como eles ocorreram, com os rigores de detalhes do seu momento, mas nós não podemos contar de qualquer jeito. Nós contamos a partir dos fragmentos que nos sobram desses acontecimentos, das narrativas que se constroem sobre esses acontecimentos, nós o reconstruímos, mas nós o reconstruímos a partir dessa análise documental. Então, no fundo, o nosso objetivo enquanto historiador é buscar o tempo todo a verdade e não nos afastarmos dela, né? Então, o Brasil Paralelo pode fazer outra coisa. O Brasil Paralelo, esse grupo aí do Rio Grande do Sul, esse grupo aí do Brasil Paralelo pode pensar em escrever sobre qualquer outra coisa, menos dizer que está fazendo história, né? O máximo que eles estão fazendo aí é uma construção, né? Eu acho que nem literária é, porque talvez nem os rigores da literatura estejam postos. Hã? É uma construção retórica, professor. Retórica, uma construção meramente retórica. Retórica sem fundamentação documental, né? Sem comprovação documental, né? É apenas uma estrutura de discursiva, né? Sem fundamento documental. E se nós percebemos no último slide, o último slide é uma notícia da Carta Capital que mostra que o Brasil Paralelo ele está entrando nas TVs públicas brasileiras. Quer dizer, eles têm um grande projeto aí de produção de vídeos, né, que eles chamam de Brasil Patriótico, né, que eles estão aí fazendo uma releitura, um revisionismo da história brasileira, né? Então perceba aí, no último slide, né, como que o próprio MEC já vem dando suporte e apoio e divulgando a produção do Brasil Paralelo. Olha só, TV Escola do MEC
lança a série que defende revisionismo histórico, né? Então, repare, uma notícia agora de 2020, né, mostra que esse revisionismo histórico ele já faz parte, né, dos meios de comunicação de massa, ele já está na cultura histórica, né, nesses potenciais de aprendizagem histórica que as crianças e jovens adquirem na internet, por exemplo, né, e agora também na televisão, quer dizer, na TV aberta, né, a TV Brasil, a TV Escola são TVs abertas para o público. Então, repare que essas narrativas, né, retóricas, que não têm fundamentação em testemunhos, né, em análises, né, elas são construções retóricas. Né? Então, dentro dessas construções, nós temos aí um processo de subversão da própria legislação educacional brasileira. Aí o currículo entra como elemento central. Quer dizer, o professor, a professora que pensa o currículo, né, ele logo identifica esse revisionismo histórico como sendo uma construção retórica, quer dizer, uma pós-verdade. Um discurso construído para atender a certos interesses de um certo grupo. Que no caso do Brasil Paralelo, o que eles querem é reabilitar a narrativa liberal clássica da história do Brasil. Né? Uma narrativa branca, uma narrativa que parte dos grupos abastados para o restante da sociedade, né? Dos grandes empresários, dos grandes empreendedores, dos grandes estadistas. Né? Eles querem mostrar aí, né, na sua narrativa, o valor da meritocracia, né, de uma ideia de democracia racial, né, de um Brasil muito mais pacífico do que conflituoso, como bem demonstrou o professor Francivaldo. Então, nesse sentido, nós estamos aí fazendo uma discussão com o currículo. Porque imagine, se os alunos do ensino médio ou fundamental trazem essas narrativas que eles viram na televisão ou na internet para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Então, aí nós temos aí um elemento muito bom de pesquisa. Né? Não basta apenas nós desconstruirmos ou dizermos que está errado na sala de aula, mas vamos entender quais são os impactos desse tipo de discurso revisionista na cultura histórica e na consciência histórica desses alunos, que eles também constroem fora da escola. Né? Então, dentro desse fato que aconteceu aqui na Ananindeua, né, é difícil, professor Francivaldo, a gente pensar, pelo menos eu pensar, que a escola ela trouxe documentário para desconstruir a narrativa do Brasil Paralelo. Até porque é uma escola conhecida que tem vínculos com uma igreja. Né? E aí, por isso que a sociedade, né, inclusive os próprios pais e mães dos alunos, ficaram bastante chateados, né? Porque eles iam trazer, né, esse documentário, né, revisionista que está no YouTube, né, produzido pelo Brasil Paralelo, para dentro da escola, quer dizer, mesmo essa narrativa não estando circunscrita ao currículo de história, e também levar esse documentário para um cinema aqui de um shopping de Ananindeua. Quer dizer, aí nós temos aí um problema sério. Né? Sério por quê? Não é só uma questão de fundamentação histórica ou conceitual. É um problema de você aí incentivar a construção de identidades não razoáveis também. Né? Identidades que tentam aí reproduzir, né, uma narrativa hierarquizada, racista, fundamentalista, excludente da história, que já por muito tempo esteve no nosso currículo de história. Então, um rápido estudo sobre a história do ensino de história te remeterá para um currículo onde a disciplina história ela reproduzia todas essas desigualdades. Né? Então, nós temos aí uma discussão que está posta, né? Tem a ver com o currículo, tem a ver com o ensino de história, porque cada vez mais historiadores adentram nessa linha do revisionismo, historiadores profissionais, historiadoras profissionais estão entrando nesse revisionismo, né, histórico. E aí estão levando essa narrativa para a sala de aula. Né? Então, qual é a narrativa que nós temos que ensinar? É a narrativa que está condizente com a legislação educacional vigente. Né?
O currículo de História vigente é o currículo de História que está na Base Nacional Comum Curricular, né? E aí nós podemos ampliar esse currículo para a própria Constituição Federal, quando ela coloca lá, né, no seu artigo 5º, o pluralismo e a igualdade de direitos, independentemente de raça, cor, credo, religião ou sexualidade, né? Então, o currículo ele é central dentro da pesquisa e da reflexão didática do ensino de História. Então, esse foi o nosso recado de hoje. Espero que tenham gostado, né? Professor Francivaldo, quer fazer as considerações finais? Não, é só acrescentar esse elemento da discussão entre essa questão do revisionismo e do currículo, né? O revisionismo, esse revisionismo na configuração, como foi apontado aqui, não constitui elementos de história do ponto de vista dos seus rigores científicos. Ele pode adentrar o espaço da escola, mas isso tem que ser muito bem detalhado e explicado para o aluno, né? Que aquele conteúdo, da forma como ele está sendo apresentado, seja nos meios de comunicação de massa, né, seja até no próprio material didático que chega da escola, a forma como aquele assunto está sendo tratado não condiz com os rigores da ciência histórica. Trata-se, né, de uma feição que escamoteia a realidade, que tenta, né, tornar esse aprendizado um aprendizado que, como já foi dito, não razoável, quer dizer, não adequado para uma sociedade que se quer consolidar e que é essa sociedade democrática, né, plural, que seja capaz, né, de superar as desigualdades sociais. Então, esses elementos todos que nos movem enquanto agentes da sociedade, esse tipo de informação que chega à escola, ele precisa ser muito bem vista pelo professor, muito bem cuidada pelo professor, para que aquilo não se torne elemento de verdade para os seus alunos. Eu acho que essa é um recado que fica, né, para todos nós, né, quando trabalhamos com o ensino de história. Certo? Do mais, é isso. Obrigado, é uma satisfação sempre poder debater aqui. Um outro recado que precisa ficar, professor Francivaldo, é um agradecimento ao nosso aluno de licenciatura, que está dando suporte para nós em todos esses vídeos, que é o Lucas Nojosa. Lucas Nojosa é o nosso aluno aqui da graduação em História, aqui do curso de Licenciatura em História do campus de Ananindeua. Obrigado, Lucas Nojosa. Então a gente fica por aqui e até a nossa próxima intervenção. Tchau. Fique em casa.